para a gente começar essa conversa de hoje. Deixa eu achar aqui o botão. E para me apresentar, eu preciso apresentar essa galera que está aí. Essa galera que aparece, né? Essa é a minha turma. Na foto do centro, eu estou com os meninos no Catavento, que é um museu de ciências aqui em São Paulo. Eu moro em Budas Artes, que é vizinha à cidade de São Paulo. Então, muita coisa eu vou a São Paulo para fazer, mas da região central para cá. Difícil ir para o lado da Lili, que é outro extremo da cidade, né? E tem dois momentos que estão na ponta. O menino mais sorridente ali é o Pedro Henrique, é o caçula, tem 15 anos. Ele tá rindo assim porque ele estava tirando sarro da minha cara. Com alguma coisa que eu falei, que ele está nessa fase de adolescente, a gente estava trocando lâmpada do carro. Uma situação muito tradicional na vida de muita gente, mas que, por exemplo, o Luiz, que está do outro lado, não tem tolerância para ficar, não interessa. E o Luiz, eu estou no cinema, que é uma coisa que a gente faz muito próximo, que é na verdade, eu acho que é a nossa relação mais próxima é o cinema. A gente vai ver Barbie, a gente vai ver Coisa Encantada, Conto de Fadas. Eu e ele somos muito felizes nas tardes de terça no cinema, quando a gente consegue ir. Eu sou uma mulher de 47 anos, sou professora há 25 anos e há 2 anos eu tenho diagnóstico de autismo também. Isso muda muito da minha concepção sobre escola, sobre família, sobre relacionamento e muda o meu olhar para os meus filhos. Luiz foi diagnosticado perto de 5 anos, com uma queixa de não falar. Luiz parecia uma criança que não ouvia. A gente passou por toda aquela via-crucis de exames, enfim, para ver se não era surdo, se não tinha algum comprometimento de outra natureza, até chegar no diagnóstico de autismo, né? Hoje a gente sabe da deficiência intelectual. Ele fala, consegue comunicar-se, mas ainda tem alguns prejuízos. Se for uma situação extremamente nova, ou uma pessoa que não tenha paciência, essa comunicação vai ter ali uns ruídos. E o Pedro Henrique, na pandemia, eu comecei a observar alguns comportamentos. O Pedro é a minha cópia. O Pedro sou eu na idade que ele tem hoje, 15 anos. O Pedro sou eu em todas as vivências da escola. A gente ainda está começando esse processo de avaliação, nada foi fechado, até porque o nível 1, né, como a gente considera aí da literatura, ele é o mais difícil de fechar. A maioria dos médicos ri da gente quando a gente tem uma suspeita assim, só que nesse percurso a gente começa a perceber sinais que são muito, muito profundos. Hoje eu venho falar um pouco da experiência de professora de sala regular. Deixa eu ver se ele vai pular aqui, vai. Aqui é quem eu sou. Eu sou formada em pedagogia, mas eu fiz letras por 3 anos. Sou especialista em autismo pelo CBI, né? E estou fazendo fonoaudiologia também pelo CBI, que é uma outra área que me interessa demais. Comunicação, linguagem, enfim, desenvolvimento das crianças típicas ou atípicas. E nesse percurso eu fiz neuropsicopedagogia também no meio. Então, assim, tudo que tem educação me interessa de alguma maneira e eu acabo ficando nesse meio do caminho. Eu sou pedagoga há 25 anos, alfabetizo há uns 20 e considero que tem uns 10 que eu sei o que eu estou fazendo lá. Antes disso, eu acho que eu não sabia, não. Eu acho que eu ia com a maré. O que me mandavam fazer, eu fazia na sala de aula. Então, hoje eu vou trazer aqui para a nossa reflexão um pouquinho das bases da fonética e fonologia. O que vem antes do método fônico? Depois, no material que vai como referência lá no grupo, tem alguns links, e nele está um que o Lucelmo responde uma pergunta, eu acho que no Autospodes. Por que que o professor não usa o método fônico? E aí entram questões de verba, entram questões ideológicas, entram questões metodológicas,
Mas tem uma questão que ninguém discute quando a gente fala sobre usar o método fônico na escola. É o professor saber o que ele tem que fazer. Porque pegar uma apostila na internet é muito simples. Agora, saber fazer uso do recurso é outro. E na minha concepção de educação, a pedagogia deveria ter um semestre, pelo menos, de fonética e fonologia, que são as bases da nossa língua, né? Como que a gente aprende, como que a gente interfere. E hoje, com os conhecimentos que eu tenho de análise do comportamento, também acredito que deveria ter ali pelo menos uma introdução à análise do comportamento aplicada na pedagogia. Quem sabe a gente chegue nesse ponto. Para ilustrar a questão da nossa língua portuguesa, e aí eu vou me ater à língua portuguesa mesmo, a gente tem dentro do Brasil vários Brasis. Então, a primeira coisa que a gente se depara quando vai falar de sonoridade da língua é com essa diversidade de acentos, né, que são as tônicas, os sotaques, a diversidade de palavras para o mesmo objeto. Na linguística, a gente costuma dizer que o principal entrave da aprendizagem é algo chamado arbitrariedade dos signos. Quando a gente fala de equivalência de estímulos, isso aparece. Porque é justamente fazer com que a criança entenda que aquela palavra representa aquele objeto, né? A palavra, eu estou aqui com o macaquinho da minha sobrinha, a palavra macaco, se a gente pensar nela, não representa esse animal que eu vejo. Como é que eu vou associar isso? Eu preciso de outras intervenções. E aí começa o problema da língua portuguesa quando a gente vai ensinar. Essa charge faz uma piada com essa questão, né, das palavras diferentes, falando sobre aqui é mexerica em São Paulo. Se você for para o sul, a pessoa não conhece mexerica, ela conhece bergamota. Se a pessoa for para o Nordeste ou para algumas regiões de interior, ela conhece tangerina. Isso vai depender da origem fonética da língua dela, vai depender da ascendência da língua. Se você correr o Brasil todo, você vai achar colônia japonesa, colônia italiana, colônia alemã, colônia, sei lá, inglesa. Você tem núcleos de linguagem que interferem no nosso português. Então, quando a gente tem o português do Brasil como uma língua que precisa ser ensinada para tanta gente diversa, você tem que saber um pouquinho antes como que isso funciona. É o caso do professor que recebe uma criança que vem da Bahia, por exemplo, ou de outra região do Nordeste, e que ela fala Fê para dizer sobre a letra F. Se o professor não conhecer essa outra forma de chamar as letras, ou se o professor não se debruçar sobre isso, ele não vai dar conta de fazer esse trabalho de alfabetização, né? Eu vou falar aqui de alfabetização de modo aberto. Isso são coisas que a gente tem que refletir também na questão dos nossos alunos atípicos, porque eles podem ter comprometimentos que interferem. Vai, em outros momentos, discutindo isso com os especialistas. Hoje a gente vai se ater ao código. Então, compreender a relação entre as partes orais e escritas das palavras, as crianças se beneficiam muito da materialização que a forma escrita das palavras proporciona. Eu não sei, Lili, que está sempre mais no infantil, mas a gente, nas classes de alfabetização, primeiro ano, segundo ano, é comum no começo do ano a gente escrever o nome das coisas. A gente põe lá armário no armário, lousa na lousa, lixo na lixeira. A gente põe os nomes dos equipamentos, dos objetos, dos lugares. Tem lá na porta da cozinha, cozinha, tem no banheiro escrito banheiro, na sala do diretor está escrito direção, porque é conhecimento que ela ainda não sabe termo a termo, mas se você fala para ela numa constante que naquela porta está escrito direção ou sala do diretor, ela mesma vai dizer isso para alguém. Então, o aprendizado começa a se materializar quando a gente faz a relação, antes da criança interpretar o som e antes da criança fazer essa adesão com a letra, ela entende que aquilo que está ali
escrito ou desenhado, né? Tem criança que fala que está desenhado, é o nome do objeto, é uma palavra que representa o objeto. Então, é importante a gente trabalhar consciência fonológica na presença da escrita, mas isso não é exclusivo, isso não é obrigatório. A gente deve usar a escrita como um trabalho de consciência fonológica, principalmente quando a gente vai trabalhar com consciência fonêmica, que é justamente a base do método fônico. O que a gente trabalha no fônico é chamado de consciência fonêmica, é fazer com que a criança destrinche o idioma nas suas menores partes. E aí tem uma segunda problematização que eu gosto de fazer e que aí cruza muito com vários dos nossos meninos e meninas dentro do TEA, principalmente quem tem questões motoras de fala, né? A gente não tem um aparato biológico de fala. O indivíduo, o ser humano, durante muito tempo, ele não falou. Ele não falou. Ele começou a emitir sons. Se a gente pensar no processo do desenvolvimento do ser humano, é muito parecido com o da criança pequena, né? Que começa a emitir alguns sons, pequenos vocábulos e depois chega nas palavras. A gente não tem uma estrutura biológica específica para fala. A gente usa o diafragma, a gente usa o pulmão, para esse ar que é expelido do pulmão é que vai gerar os sons. Então, uma criança com comprometimentos aí pulmonares pode ter dificuldade nesse trabalho, porque ela não vai ter a mesma força de emissão sonora, enfim. Você tem as questões aí todas de laringe, de faringe, que tem todas as ites da vida, rinite, laringite, otite, sinusite, ela pode ter comprometimento dos sons da fala, porque essas estruturas biológicas são essenciais para a articulação da nossa língua, de todas as línguas, na verdade. Mas nós temos aqui no Brasil algo que na maioria das línguas que são da mesma origem já não existe mais. A gente tem a necessidade de articular todos os sons. Em muitas línguas, alguns sons foram caindo, foram sendo elididos da fala, eles somem da fala. Então, começa a ter menos acesso, menos necessidade articulatória de alguns sons. Se a gente pensar uma piada que é bem, né? A gente fala que chinês, japonês, coreano não fala o L, né? Fala só o R. Eles não têm esse fonema na língua deles. É por isso que eles não falam na nossa, porque isso não foi algo trabalhado desde a infância. É muito comum pessoas de outros idiomas terem dificuldades em falar os nossos sons. A língua portuguesa é das mais complexas. Então, eu tenho uma criança que está com o nariz entupido, o som muda. Eu tenho uma criança que perdeu os dentes da frente, o som muda. Eu tenho uma criança que tem uma otite severa de repetição, ela pode ter uma perda auditiva significativa que vai interferir em como ela interpreta o som. E se ela interpreta diferente, ela vai fazer esse som diferente. Então, todo esse aparato biológico, ele é emprestado para a fala. Essa é uma das questões também que a gente precisa ver. Uma criança que tem algum grau de hipotonia, uma criança que precisa aí de um trabalho de motricidade orofacial para se alimentar, e uma série de coisas, vai ter sim mais dificuldade na articulação dos sons. Isso não é um acaso, né? Embora às vezes a gente ache que a fala é algo muito natural, porque todo mundo fala. A gente tem essa ideia, a criança aprende a falar sozinha, então é fácil falar. Não, não é fácil falar. A gente tem aqui uma tabela que ilustra o desenvolvimento da fala, da linguagem, né? Eu não estou falando de comunicação, é de fala mesmo, e que o meu querido Paulo faz assim com maestria, em 2 minutos explica isso lindamente também. Quem quiser, depois a gente coloca lá, inclusive para pais que estão começando a ter o diagnóstico, ou para professores que estão começando a trabalhar com crianças com questões de fala. É importante saber disso, né? Até 2 meses a gente vai ter realmente choro. Depois a criança começa a emitir sons, balbuciar sílabas que ela mais ouve,
ou as que são mais simples, né? Se a gente pensar, a gente vai ver isso aqui, a questão do exemplo aí do ba e do ma, eles são quase o mesmo som, a articulação é feita na boca, no lábio. Depois, perto de um ano, ela começa a ter as primeiras palavras, é a hora que ela começa a solicitar coisas. E geralmente, aos 18 meses, a gente começa a ter as primeiras frases. Nós tivemos aqui a situação de que meu sobrinho, com 18 meses, já atendia o telefone, alô? E o Luiz, com 18 meses, não emitia nenhum som. Então, nessa hora, a divergência aqui em casa gritou, né? A discrepância ficou muito longa. Então, se você pensar que você recebe um aluninho lá com 4 anos, com 5 anos, que ainda não tem fala, não tem oralidade, é como se ele realmente tivesse anos atrás nesse desenvolvimento. Não é uma questão de vontade, é horrível isso, né? Tem gente que fala, mas ele não fala porque ele não precisa. Não necessariamente. Tem uma série de coisas envolvidas. Mas ele canta. Gente, cantar e falar são coisas diferentes. Mas ele repete o desenho. Repetir o desenho também é uma coisa diferente de uma instrução fonêmica sistêmica, que é o que o método fônico exige. Exige que você ouça o som e que reproduza o som da mesma maneira que ele foi dito. Se a criança tem qualquer prejuízo nessa etapa de desenvolvimento, você tem que contar que ele ainda não estará disponível para essa instrução direta. Então, a gente tem hoje, aqui com certeza todos nós, mas a gente tem alguns grupos de mães que as mais velhas, que têm os filhos mais velhos, começam a alertar as mais jovens, as que acabaram de receber diagnóstico, para não ignorar a importância do fonoaudiólogo na vida dessa criança. Porque os sistemas de saúde, públicos ou privados, geralmente dizem para as mães que eles têm tempo para falar. Não, eles têm urgência para falar. Para que esse desenvolvimento que a gente quer ali na frente, na alfabetização, aconteça. Aos 4, 5 anos, entre 4 e 5 anos, na verdade, né? A gente tem aí esse espaço temporal mesmo. Entre 4 e 5 anos, a gente espera que a criança tenha uma linguagem como a de um adulto. O que que ela vai aumentar? O léxico, as palavras que ela conhece. Ela vai, cada vez que se depara com uma nova palavra, acomodando, trazendo aquela informação e guardando lá no seu banco de dados. Mas com 4 anos, a criança já tem que ter pouquíssimas questões aí de fala. Se ela chegou aos 5 anos com qualquer tipo de ruído de fala, qualquer troca, tem que fazer uma investigação. Então, na escola, o professor muitas vezes nem sabe disso. O professor recebe a criança falando, trocando sons, falando como Cebolinha da Turma da Mônica, o professor fala, é mimo. Não é por maldade, muitas vezes, é por desconhecimento. É por ignorância de que aos 4 anos a criança tem competência, né, biológica e de desenvolvimento de linguagem para falar muito próximo de um adulto. O que vai mudar é o repertório dela. A gente tem um grupo que diz que a consciência fonológica, e aí dentro dela está a consciência fonêmica, a instrução fonêmica, é um pré-requisito para a leitura escrita. Essa é a perspectiva do método fônico, que vai começar da unidade mínima da língua e vai ampliando, né? Som, letra, sílabas, palavras, frases e textos. Essa é a perspectiva do fônico. E a gente tem uma outra corrente que diz que a consciência fonológica é uma consequência do aprendizado da leitura escrita. E esse é o chamado método global, que foi institucionalizado, que foi colocado nas escolas. Então, professores como eu, que se formaram ali de 90 para cá, né, de 1990 para cá no magistério, não tiveram um trabalho sistemático com o método fônico, porque nos foi dito que a melhor forma de alfabetizar era o método global, onde eu pego o texto e a partir do texto a criança vai desmembrando
repartindo esse texto até chegar na unidade mínima, que é o som. Tem criança que isso funciona, mas muito provavelmente quando funciona para essa criança é porque ela já tinha uma alfabetização prévia que ela fez por si só ou no ambiente superestimulante. São aquelas crianças que aprenderiam sozinhas, que nem precisariam da gente. A grande maioria não aprende assim. E é aí que os projetos acabam se voltando para a perspectiva do fônico. Taboão da Serra tem um projeto de alfabetização chamado Grupo de Apoio Pedagógico, o GAP. Ele foi idealizado há 12 anos por uma professora alfabetizadora que viu isso na prática. Então, cansada de ter resultados ruins no processo de alfabetização, ela falou: tem que ter outra saída, a gente está pensando do jeito errado. E aí, hoje, a gente tem que o trabalho com o global é o trabalho oficial na sala de aula, a maioria dos professores trabalham com ele, e o fônico é o trabalho do projeto. Então, quando eu já esgotei todas as tentativas na sala, eu mando a criança para o projeto. Perda de tempo atualmente, porque eles só vão para o projeto no terceiro ano, gente. Eles ficam 2 anos de alfabetização tentando até chegar lá. Então, essa conversa, esse olhar para o método fônico não acontece na maioria das formações. Mesmo com a Política Nacional de Alfabetização, em 2019, que trouxe como prerrogativa a instrução fonêmica sistêmica, ofertou um curso que, ao meu ver, é meio duvidoso, né? Meio duvidoso. Mas, enfim, ofertou. A gente não tinha nada, ofereceu alguma coisa, então eu acho que já é um começo. O ponto de partida é trazer a reflexão. Então, a gente teve aí um start, mas ainda não está implementado. Eu estou em classe de alfabetização desde o ano passado, segundo ano. O meu segmento, no meu período, trabalha com instrução fonêmica sistêmica. Mas a gente não trabalha só com método fônico, a gente trabalha com global e recortes do fônico, que é o que é possível ser feito. Eu sei que é proibido usar o fônico mesmo. É uma perspectiva muito ruim e uma perspectiva de total desconhecimento de como a criança aprende, né? Pensando no fônico, o professor tem que saber que não há uma correspondência regular entre fonemas e letras, porque se você ficar só nessa dupla, né, o som e a letra, você vai achar que isso é muito fácil para a criança aprender. E não é. Tem uma série de coisas acontecendo até a gente chegar e pegar a apostila ou pegar lá o manual do Capovilla e ler ele inteiro. Quem que leu? Cento e tantas páginas. Para entrar na sala de aula e alfabetizar, muitos poucos. Então, essa é a primeira verdade dentro do fônico que a gente tem que considerar. Não há uma correspondência regular entre fonemas e letras. Então, o que o fônico propõe é que a gente comece pelos fonemas mais simples. Por exemplo, a gente começa pelas vogais, porque elas não têm barreiras, né? Elas são praticamente o ar que é expelido do pulmão, né? Eu abro a boca e o ar sai e produz um som. Então, o professor tem que treinar isso na casa dele, tem que treinar no espelho. A gente, como mãe, também tem que treinar antes de tentar fazer, porque se a gente fizer errado, a gente às vezes sedimenta ali um conhecimento que não é para ser sedimentado. Né? A gente tem algumas famílias que começam a ensinar, mas ensinam de forma diferente do que a escola faz, e isso dá uma bagunça gigantesca. A gente começa pelas vogais e a gente vai para a letra F, que é a letra mais bonita do alfabeto, porque é do meu nome. Eu brinco com as crianças assim, eu começo a conversa assim, né? Porque tudo tem que ter, sim, um caráter lúdico, senão eu não vou ter a participação deles dentro desse trabalho. Mas por que o F? Porque ele é um ventinho, eu faço. Eu não sei se eu estou sendo vista, eu acho que sim, né? A gente brinca com eles de pôr a mão na frente da boca. Você pode trabalhar com um lencinho na frente da boca para fazer o som. E isso começa muito antes de eu pensar nessa criança pôr qualquer coisa no caderno. Isso vem muito antes do papel.
Porque a criança, para brincar com os sons, para entender que aquela letrinha do nome dela faz um ventinho, ela não precisa estar escrevendo isso no papel, ela não precisa nem precisa saber que é a letra do nome dela. E aí a gente trabalha com a questão do pareamento com o nome da criança. Crianças que começam com o mesmo nome têm o mesmo som inicial, geralmente a gente faz brincadeiras com isso, mas a gente nem sabe por que que a gente está fazendo. Então, eu tenho que entender que essa criança vai precisar de muito mais investidas no som antes dela fazer o pareamento, né, de fonema e grafema, de letra e som, de verdade. Tem uma lista depois, se alguém precisar, a gente tem isso é de fácil acesso, né? Quem vai depois replicar aí nas escolas vai trabalhar aí com seus segmentos, vale pegar a lista, tem uma ordem mesmo, o F, o J. Isso foi pensado, isso foi estudado, não é um acaso, não é alguém que quis pegar a letra F porque chamava Fernanda. Então, essa estrutura que tem que ser mantida muitas vezes de ordem, de introdução dos fonemas, as pessoas consideram que é uma obrigação, que é uma coisa que tem que ser dura, rígida. Não, a criança tem que se divertir nesse processo. E aí, se a gente pensar que nem toda letra tem o seu fonema, a gente tem aqui, eu coloquei, tem a palavra, como a gente escreve, e tem a fonética, né? Seria o grafema e o fonema, como que ela é na linguística. Quando eu escrevo as palavras na linguística, eu uso essas duas barras para dizer que eu estou escrevendo o som da palavra. Isso a gente vê em dicionários, em algumas buscas, pesquisas de palavras, a gente vê. Então, eu tenho o grafema, as letras, e eu tenho os fonemas, os sons, né? Por exemplo, eu posso ter uma letra representando cada fonema, como a palavra papai, que aparece primeiro. Mas eu também posso ter uma mesma letra representando dois fonemas. É o caso do X aqui em táxi. Então, ele não é um som só. Quando eu trago isso para a criança, opa, mas eu tenho só quatro letras, mas eu falo táxi. Se você for fazer uma contagem pura e simples, está cheio de atividade assim, gente, né? Quantas boquinhas e quantos lápis, né? Os sons que eu falo e as escritas. Se eu não fizer a reflexão com a criança, não adianta eu fazer boquinha e lápis, não vai servir para nada, não vai funcionar. Duas letras que representam fonema, carro. Aqui na linguística, a gente tem esse R grandão representando esse R mais forte mesmo, né, dentro da palavra, enfim. E a gente tem, nesse exemplo, um exemplo simples, né, de carro. Se eu for pegar a letra C na língua portuguesa, ela tem outras possibilidades. Então, no primeiro momento, sim, eu ensino só esse som, que é o som mais forte, que geralmente está no início de palavras, muitas vezes está no início, e depois, mais para frente, eu entro com outro som dela. Porque se eu entrar com os dois juntos, a criança não vai dar conta dessa instrução. Eu tenho que ir, sim, num passo a passo, num trabalho mais detalhado, refinado. Eu estou falando da menor unidade da língua. E tenho letra na língua portuguesa que não representa fonema. O H, por exemplo, mas que quando você vai para a aula de inglês, o H tem som. E aí a gente tem mais uma questão que a criança traz. Eu posso ter um fonema representado por letras diferentes. Aqui, o exemplo do Z, né? Z, mesa, exame e zebra. Eu tenho o mesmo som, mas com três letras diferentes. Esse momento de refletir sobre sons iguais e letras diferentes é o que na minha época era chamado de ortografia, né? Que é o que a gente chama de morfologia, é a forma como a palavra é escrita, e que hoje na BNCC está citado como ortografização. A BNCC considera que a gente trabalhe alfabetização entre o primeiro e segundo ano, que seria a instrução, né, o aprendizado das letras, os sons das palavras, e depois, a partir do terceiro ano, a gente entre com esses processos de diferença.
Não faz sentido eu esperar 2 anos para a criança começar a ver essas letras que têm mesmo som, ou letras iguais que têm sons diferentes, que é o caso que está embaixo com a letra X. Não faz sentido. Ela vai escrever mesa e vai ler mesa. Ela vai escrever exame e vai ler exame, o exame. Ela vai escrever zebra e tudo que tiver Z vai ter sempre o mesmo som. Embaixo X, exame, faixa, máximo, tóxico. São 4 sons diferentes. Ela vai ler tudo com X. Exame, faixa, exame, faixa, máximo, tóxico. Olha de onde vem o tóxico. Tem pessoas que falam tóxico. Por quê? Porque essa alfabetização sonora, essa instrução fonêmica sistêmica teve uma ruptura, teve uma quebra, não se deu até o final do processo. Ah, mas a pessoa tem uma questão de fala. Às vezes não, às vezes é a questão de como ela aprendeu aquele som e como ela relacionou a letra com o som. Então, quando a gente fala que a alfabetização se inicia ali a partir do primeiro ano, a gente está falando de uma sistematização do processo de alfabetização na sala. Mas a alfabetização começa no ventre, a partir do momento que o bebezinho está lá, a partir do 5º mês, que ele começa a ouvir os pais falando, os irmãos falando, os sons do ambiente, né? Aquelas mães que cantam, que contam histórias. A gente está iniciando o processo de alfabetização na língua portuguesa, na língua materna, porque os sons vão começar a serem decodificados, a serem internalizados por essa criança. Quando eu chego no primeiro e segundo ano, eu vou dar forma para esse som, muitas vezes. Se ele já está estabelecido, se a criança já brincou bastante, se a criança já cantou bastante, se ela viu o nome dela, se ela comparou com o nome dos amigos, esse processo de entender que uma mesma letra pode ter sons diferentes e que letras diferentes podem ter sons iguais, ele fica mais simples, ele funciona melhor. Aqui tem uma tabela que é uma tabela da fonologia. Eu não vou me ater a ela toda, mas eu quero só mostrar duas situações aqui. Ela tem o modo de articulação dos sons, que aí não é só o que eu escuto, mas é como eu produzo esse som. Muitas crianças nossas conseguem escutar os sons muito bem, mas na hora de produzir é que elas têm dificuldade. Então, essa tabela junta todas as questões. Onde que eu articulo o som? Por que que a criança troca o F e o V? Está aqui no meio. Figo e fava. Por que que a criança troca o F e o V? Porque elas são articuladas no mesmo lugar, são labiodentais, são labiodentais, eu não sei se o som sai, né? O F e o V é quase o mesmo som, e elas são chamadas de pares de oposição porque elas estão pertinhas, ó. Elas são fricativas porque elas vibram a nossa boca. Quando você faz o ele vibra a nossa boca, então é fricativo. E uma é surda e a outra é sonora. Uma parece que está indo para dentro e a outra parece que está indo para fora. Eles estão no mesmo lugar de articulação praticamente, o que diferencia é muito pequeno. Então, às vezes, o professor coloca lá, no processo de alfabetização, a criança troca o T e o D. Como é que interfere se ele não entende onde eles são articulados? Troca o F e o V. Como é que eu interfiro na alfabetização se eu não entendo onde está isso? Né? A linguística olha para cada um desses eventos isoladamente. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala de articulação de fala, as pessoas falam para a gente, é o fonoaudiólogo que vai cuidar disso, porque ele também estuda isso. Porque o objeto de conhecimento dele é exatamente como que a gente produz a fala e onde a gente articula.
Ele percebe, às vezes, nas primeiras consultas com a criança, onde está o déficit, porque ele já tem uma experiência nessas questões. A gente, dentro da sala de aula na classe de alfabetização, eu aprendi por uma cartilha chamada Caminho Suave, que a minha mãe foi chamada na escola porque eu estava fazendo a lição antes da professora mandar. Ué, eu queria saber as outras letras, eu não queria ficar parada naquela letra, porque a gente só andava quando todo mundo andava. Pensa numa criança que é mais avançada, que já tem um conhecimento linguístico, né? E que fica ali presa naquilo que todo mundo fez ou não fez ainda. O André cita aqui a sequência dos métodos das boquinhas. Eu também vou coloquei ele como referência no final. Tem aí um link para isso, que também é um dos métodos que a gente utiliza, né, na sala. A aprendizagem da leitura escrita em um sistema de base alfabética como o nosso pressupõe prestar atenção à estrutura fonológica da língua falada. Uma criança pode falar muito bem e ter dificuldades para escrever? Pode, mas isso é muito incomum, né? É muito incomum uma criança que articula todos os sons da nossa língua ter dificuldade na aquisição da leitura escrita. Aí a gente tem que ver qual outro processo que está, né, comprometido, que está com algum ponto a ser revisto. Em geral, a criança que tem um bom desenvolvimento da língua falada, que conhece, que usa as tônicas corretas, enfim, que articula bem, ela tem facilidade. Oxe, não vai, foi. Lili, meu tempo, pelo amor, porque eu vou falando demais. Eu vou passar aqui um pouco Fernanda, mais. eu estou apaixonada. Eu acho que eu vou até te sugerir, dependendo do tempo aqui, da gente fazer 2 dias, porque tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Eu acredito que, assim, até para a gente ter um nível de atenção legal, a gente pode dividir, porque tá muito bom. Você tá de parabéns. Obrigada, Lili. Quanto tempo eu tenho ainda? Que aí eu vejo aqui como a gente faz. Pode. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu tô toda perdida no horário. Olha, eu acho que para não ficar, não estender tanto, uns 15 minutos seria legal. E aí Tá, a gente então remarca também, porque eu tô assim, tá além das minhas expectativas, Fernanda, eu tô apaixonada. Tá muito bom mesmo. eu não concluí a letra, gente. Hoje eu sei que tem a ver com esse TEA aí que eu descobri depois, né? Eu sei que tem muito a ver com isso. Eu não me encaixava, eu não me enquadrava, mas tudo que eu aprendi está aqui. Então, hoje, mais madura, eu tenho arrependimento de não ter terminado. E agora eu estou fazendo a fonoaudiologia, estou mais encantada ainda. Vamos fazer assim, Lili. Eu vou fazer as vogais que são menos, e aí a gente para e a gente continua no outro dia, tá? Quando a gente fala dessa questão articulatória da criança, a gente não é fonoaudiólogo para ficar fazendo treino, né? Como o fonoaudiólogo faz, treino de repetição. A gente não é. Mas dentro da alfabetização, às vezes você precisa fazer com a turma brincadeiras de sons. E aí, se você não sabe fazer, fica difícil intervir. A gente canta, por exemplo, o sapo não lava o pé com a letra A, com a letra E, com a letra I, com a letra O, com a letra U. Quando você faz essa brincadeira de cantar o sapo não lava o pé, que é uma cantiga conhecidíssima da maioria, com as vogais diferentes, você está trabalhando com ele a questão dessa articulação das vogais. A criança aprende, ela marca aquela sonoridade. Então, se você vai falar para ela que, sei lá, a gente vai usar abacaxi, muitas vezes sai lá um miudinho e fala: Nossa, professora, é o A, não é? Por que que ele fala que é o A? Porque ele já vivenciou coisas que trouxeram esse som para o repertório dele. E aí, as vogais, a gente considera que elas são mais simples, mas a gente tem a questão aí da zona de articulação. Se você for falando as palavras, conforme está no exemplo, você percebe que a sua boca, a sua língua, até a sua garganta, né, que a gente fala que é a gutural aqui, a caverna da fala, até isso você percebe onde o som está sendo articulado.
Então, eu falo que são anteriores ou palatais aquelas que eu falo fechadas. Aí a palavra temo. Quando eu falo temo, eu percebo que a minha língua está muito mais próxima do céu da boca, do palato, do que dos dentes, né? A língua está suspensa. Então, temo, eu tenho um som. Quando eu falo vi, é a mesma posição. Quando eu falo batida, o A já sai de outro lugar. Batida. E se eu falo hoje? O O parece que está lá na garganta, né? A gente fala posterior ou velar, que tem a ver com as cordas vocais, né? Com os velares, com a nossa proteção ali. Luta. O U está lá atrás, ele não está no bico. Então, esse é um dos pontos também, quando a gente fala da alfabetização fônica, do método fônico, que a gente quer que a criança emite a boca da gente. Claro, vai fazer parte esse trabalho? Vai. Mas se você não perceber que você tem acentos diferentes na língua, que você tem sons diferentes dentro do mesmo grupo de sons, as vogais têm sons diferentes. Mesmo eu usando o A em vários contextos, ele pode ter tônicas diferentes. E isso é devido, às vezes, à zona de articulação. Então, a criança precisa brincar com palavras diferentes. Daí não vale a gente esperar ele chegar no terceiro ano para trazer palavras maiores ou palavras novas, né? O timbre, que é um segundo ponto de articulação das vogais, aberta. Aí é mais fácil trabalhar com a criança, porque você faz aberta com a palma da mão aberta e fechada com a palma da mão fechada. Ó, parar. A boca abre inteira, ó. Parar. Quando você faz isso, é claro para a criança que esse A é mais forte, mais aberto. Depois você ensina um acento gráfico. No começo você vai ensinar o som. O acento fica para depois. A gente está falando aqui de ensinar a criança os sons da língua bem antes dela começar a escrever. Olha lá, fechadas. Lama, você, pântano, bule. O som parece que a boca não abre inteira para fazer. Então, se você for pegar só a boca da letra, né, como está em alguns processos aí, isso não funciona para todas as crianças. Funciona para aquele mais ágil, para aquele que tem alguma dificuldade articulatória. Às vezes você percebe que o som não sai porque ele não sabe onde é que a língua tem que ficar, onde que o dente fica. Porque tudo isso a gente consegue brincar com eles na sala de aula. E aí você tem algo que eu falei que desapareceu de algumas línguas e que no português do Brasil não desapareceu, são os finais átonos. Por exemplo, ali, o E e o O. O nosso E muitas vezes parece a letra I, né? Pele, leite. Quem é do sul fala leite, articula completamente. Por quê? Porque o italiano articula a letra E em muitos lugares que a gente usa a letra I. Na verdade, no italiano, a letra I muitas vezes é o plural das palavras. Ela não é usada da mesma maneira que aqui para gente. A letra O, a mesma coisa. Por que que ele escreve menino? Por que ele escreve rio com U no final? Porque o som que aparece nessas palavras é esse som reduzido, esse som que vai sumindo. Em muitas línguas, o espanhol também já tem casos, essas palavras que o som some, a letra foi trocada. Então você já não tem mais essa diferenciação que tem no português aqui do Brasil, né? Peraí, deixa eu ver se acabar com as vogais. Só terminar as vogais e a gente pausa. Você tem um terceiro critério das vogais. Veja só que são 5 vogais, que geralmente a gente ensina para a criança 5 letrinhas, que são amigas de todo mundo. Não necessariamente elas são, né? Na hora que a gente vai escrever. Mas você tem uma série de critérios. Se você pensar na intensidade dessa letra, olha lá, bala, casa. Fala na oposição, bala, casa. O A do bala é muito mais sonoro do que o da casa. É como se o A da bala fosse a estrela daquela sílaba, né, daquele início de palavra, e o da casa não fosse. É muito comum a gente ver que hora a criança coloca na escrita uma vogal
iniciando, ora ela coloca uma consoante ou aquilo que ela acha que representa a consoante, por causa da intensidade também. Se a intensidade daquela vogal for maior, a tendência é que ela escolha a vogal para representar aquele segmento de fala. Se a intensidade da vogal for menor, provavelmente ela vai privilegiar o som da consoante. Então, quando eu estou ensinando, eu também posso alternar esses blocos de palavras para trabalhar com eles essa questão. Qual o som que sobressai? Ó, medo, levar, mito, lidar, nuca, lutar. O som é diferente. E se eu pensar agora na cavidade bucal e nasal mesmo, que aí é a boquinha mesmo, como é que o som sai? Eu tenho lá o A de lata, que é oral, que é boca, a, lata, e eu tenho o de canto, que é nasal, porque metade do ar, quando eu falo a palavra canto, quando eu uso a letra A na palavra canto, metade do ar vai sair pelo nariz, daí ela é nasal. O dia que a criança está resfriada, com o nariz entupido, o som não sai igual e aí ela não sabe qual é a representação que ela tem que pôr. Se eu pego ali, ó, reta, mito, tá saindo pela boca. A gente pode fazer esse exercício com várias palavras. Ronco, ele é fechado. Nesse sentido, a gente costuma dizer que o som é aberto ou o som é fechado. Isso, para muita criança, já dá uma ideia de como ela tem que se comportar quando ela vai escrever outras palavras diferentes. Então, tudo que eu ensino para a criança, a gente sabe, né? As crianças aprendem por cópia, por repetição, né? Muitos dos nossos autistas vão levar um tempo muito maior para as mesmas aquisições. Não porque eles não tenham competência muitas vezes, mas porque eles necessitam de maior intervenção. Se a gente pensar que a gente falou aqui só do bloco das vogais, olha quanta construção daquele aparelho que nem é fonador, né? A gente fala aparelho fonador, mas não existe um aparelho fonador. Isso aqui não é um aparelho fonador. A gente empresta estruturas biológicas para fala, então a gente não tem nenhuma dessas partes é feita para fala. Olha só quanta coisa a gente tem aí nesse processo. Imagina para uma criança que está começando a relacionar isso com o processo de escrita. Tem muito trabalho antes. Aí já entra nas consoantes, Lili. Fernanda, eu estou encantada, sabe por quê? Não vou Gente, também tem 26 mensagens aqui, Jesus. eu não vou me prolongar, mas assim, o Rafael, ele tem apraxia severa. Rafael, ele tem uma questão de dispraxia motora, e então ele tem questões assim extremamente limitantes. A Juste, Elizabeth Juste, que é a maior que fala sobre apraxia aqui do Brasil, ela disse que o Rafael, pela avaliação que ela fez com ele não teria condições de falar. E o meu filho fala. E ele é alfabetizado. Então, eu chorei quando ela disse isso, porque a gente sempre acha que fez pouco, que não fez o melhor, que naquela época não se falava em questões motoras, né? Nada, Né? O Rafa tem 17 anos. Na primeira nada. infância dele, não se falava em questões motoras. Né? Então, assim, eu vejo o quanto que o Rafa progrediu, mesmo não tendo essa aparelhagem, né? Além do autismo, são questões distintas, que também não contribuiu. Ele tem uma dispraxia motora, ele tem uma hipotonia moderada. A hipotonia dele é mais severa do que a maior parte dos autistas, né? Que a maior parte é a hipotonia leve. E ele tem questões. O Theo também tem muitos problemas motores, né? Ele também tem problemas motores da fala. E assim, te ouvir trazer tudo isso é tão rico. Eu marquei uma live para vocês para o dia 16 de novembro com uma fono que é especialista em questões, em problemas motores da fala.
Ela Ah, isso é fez uma maravilhoso. maravilhosa. E você e ela junto vai ser incrível, porque você está trazendo a perspectiva da alfabetização. E ela vai na perspectiva da linguagem, igual a Simone Capellini, né, que você trouxe sobre a fonoaudiologia educacional. E o quanto que tudo isso tem muita ligação, o quanto que isso é importante, né? E eu acho que vai ser muito rico a tua fala, a tua apresentação com a dessa fono, trazendo problemas motores, né? E o quanto que isso empodera a gente, porque são conhecimentos que a gente não tinha, sabe? Informação que a gente não tinha tanto, né? Igual você falou, são 10 anos que você sabe o que fazer. E eu também tenho 26 anos de escola, né? Eu não sou professora alfabetizadora como você, eu trabalho 21 anos na educação infantil. Nossa perspectiva é diferente, né? A gente trabalha com os pré-requisitos, né? Mas Exatamente. eu trabalhei 7 anos em fundamental e você tem muito mais experiência em alfabetização que eu, mas é extremamente assim rico, rico. Eu estou de coração. Olha, Fê, você é ótima. Você trouxe uma informação assim maravilhosa. Por isso que acho muito mais relevante a gente dividir essa live para um outro momento, porque assim, eu acho que todo mundo deve estar assim, meu que tudo, meu que legal, porque assim, sabe quando é isso, é bem isso, né? E a relação, né, dessa construção do fonema, né, do grafema. É claro que a gente sabe que tem mais evidência científica para a TEA, principalmente nível 2 e 3, é equivalência de estímulo, né? Mas a gente sabe que na maior parte da população, o que mais funciona é o método fônico. E É. muitas de nós, acho que vai poder dividir, que nós usamos as duas formas, né? É isso que eu ia É, comentar, Lili. A é, gente tem essa ideia de oposição, de polaridade, e mas na não verdade as duas é rotas vão ficar o isso, tempo todo se compondo, na conversando, verdade, né? é Isso. compondo. É, isso Bom, mesmo. Eu não usei, eu usei isso ainda com transdisciplinariedade de Paulo Freire, né? Então eu acredito que a gente usa tanto uma coisa como outra, e aí não é na perspectiva do pô, o que funciona é pipoca, gente, eu dei pipoca. aula no Mobral. A minha Então, primeira função de aula foi Mobral, assim, uma coisa eu muito também. carinho nisso, né? Carinho no que é significativo para a criança, para o adulto, para o adolescente. Isso, Acho que é esse o isso, ponto. é E isso. a gente tem que aprender. Eu entrei, não sabia nada, Lili. Quando eu entrei na alfabetização, eu estava vindo do ensino médio. Imagina, caí de um terceiro ano de médio, Nossa, literatura, gramática, e fui para uma sala de primeira série, que hoje é nossa. o segundo ano. Imagina o quanto eu sofri. Eu chorava todo dia, Mas porque porque você eu não queria dar sabia o nada. melhor, né, amiga? Você não ficou na mediocridade, você foi Não, dar o eu me melhor. agarrei nos conhecimentos que eu É, vinha trazendo lá da letras, e falei, tem que ter um caminho, e fui buscar. E hoje eu acho. parabéns, Fê. Parabéns, parabéns. Gente, vocês Obrigada, Lili. quiserem fazer uma